Fala Tech Nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rudicaro e eu faço vídeos de tecnologia aqui pro YouTube, abrangendo coisas do básico até o bem avançado. Se você gostou da proposta do canal, desce o player, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que a gente lançar aqui, nenhuma análise, nenhum unboxing, nenhum tutorial, nenhum tipo de vídeo bacana pra você. E pra você que não sabia, a Xiaomi lançou dois novos smartphones. A Xiaomi tá que nem a Samsung metralhando de smartphone todo dia. Ela lançou o Redmi 6 e o Redmi 6A, sucessores aí do Redmi 5 e do Redmi 5A, a nova linha de baratinhos da Xiaomi. E ela trouxe duas novidades muito intrigantes, que foram a volta dos processadores MediaTek para a linha de baixo custo da Xiaomi. A Xiaomi já tinha abandonado os MediaTeks e agora parece que elas fizeram as pazes. São duas empresas chinesas de longa parceria e agora nós temos duas boas novidades, o Helio P22 e o Helio A22, que é esse novo processador completamente diferente que eu vou explicar aqui pra vocês completamente aprofundado. E agora eu vou aqui usar a minha colinha para mostrar para vocês passo a passo todas as features legais que nós temos aqui no nosso querido MediaTek Helio A22. E aqui na página de showcase do MediaTek Helio A22 nós temos aqui a explicação de que ele possui dois pares de núcleos Cortex A53, então tecnicamente ele é um quad-core com dois núcleos Big e dois núcleos Little, rodando aí até 2.0 GHz. Digamos que ele tenha a metade ali de núcleos de recursos que o próprio Snapdragon 625 no caso, tá? Nós temos aqui uma GPU IMG PowerVR G-Class, é uma GPU da PowerVR bem básica, tá? Não é uma GPU avançada, mas já vou explicar pra vocês mais detalhes técnicos dela. E esses processadores podem vir com duas versões, tá? Fiquem atentos a isso, eles podem vir com duas versões. Uma versão de alta velocidade, né, que vem equipado com memória LPDDR4, tecnicamente a memória mais rápida que a gente tem no mercado, e nós temos aí uma versão mais vagabundinha desse processador, que vem com memória LPDDR3, então vai ser uma versão mais lenta do que a gente já tem aqui no mais top. E a própria MediaTek explica aqui embaixo alguns dados, como 30% a mais de velocidade na GPU do que as opções passadas. A MediaTek adora comparar os seus processadores novos com as opções passadas, o 6737, as linhas anteriores, então mostra que é um processador que vai ser bem mais eficiente que aquelas linhas antigas, tipo 6737, 6750. Ela mostra aqui um bom upgrade, mas como isso aqui é muito marketing e a gente precisa ver na prática, eu não dou muita credibilidade pra isso aqui não. O que mostra que esse processador vai ser equipado aí em smartphones com tela HD+, não Full HD+, então telas de resolução tipo a do Redmi 5, que é uma tela HD, só que com aquelas pichadinhas de 18:9. Nós temos aí aspect ratios que podem de 18:9 até 20:9, então a gente pode ter smartphones esticadaços com 20:9. E é claro, com o foco de fazer com que as telas tenham bastante sharpness, bastante definição, mas que sejam ali bastante coloridas e bonitas e que não gastem muita bateria, porque quanto mais definição você coloca e mais pixels por polegada, mais bateria você gasta. E a MediaTek tem uma tecnologia proprietária chamada Core Pilot, que já deu bastante problema no passado, e esse processador também tem essa tecnologia Core Pilot, que na verdade o que o Core Pilot faz? Ele consegue mover muitos recursos para um único processador, ou para dois processadores, ou para dois cores ali. Ele consegue meio que sobrecarregar de recursos aqueles núcleos para que tais tarefas não travem. Então, sei lá, o Facebook tá pedindo muita RAM, muita coisa, o processador consegue mover recursos para aquele núcleo que está encarregado de tal aplicativo ou tal jogo, e isso antigamente fazia com que vários MediaTeks tivessem bastante superaquecimento. Você meio que saturava o processador, dando muitas tarefas para o núcleo só, e a MediaTek diz que consertou esses problemas e tá mais inteligente com isso. Veremos se o Core Pilot é uma coisa boa ou se é só encheção de linguiça, ou, sei lá, motivo para queimar sua mão. E uma das novidades nesse processador é um hub bem pequenininho, bem assim discreto no próprio processador, que é um hub que agrupa os sensores, como o pedômetro, como o sensor de batimento cardíaco, como o sensor de luz, por exemplo, e ele agrupa esses sensores e faz com que o processador tenha um controle melhor sobre esses sensores, até tipo microfones que ficam ligados o tempo todo pro Google Now, para fazer com que o processador tenha mais controle e entregue mais recursos para aplicativos como o Google Now, como o Google Assistant, como aplicativos que precisam dos sensores o tempo todo, aplicativos como os da Nike, que precisam contar seus passos e a altura que você sobe e desce, enfim, para facilitar com que os desenvolvedores fabriquem mais gadgets legais para esse cara e fabriquem mais aplicativos que tenham mais precisão, porque muita gente usava Mi Band em MediaTek e sentia um pouco de problemas com a contagem de passos e tal. Isso aqui é para corrigir esses probleminhas do passado. Como vocês podem notar nessa tabela aqui de especificações, o processador ele tem 4 núcleos Cortex A53, ele tem a frequência de 2.0 GHz, ele tem 4 núcleos, como eu expliquei, 2 núcleos Big e 2 núcleos Little,
esquemão clássico que a Qualcomm também usa, e a CPU é de 64 bits, pelo menos isso, né? Não temos uma CPU antiga. E como eu tinha falado da parte da memória, nós temos duas versões, duas variantes desse processador, então toma cuidado antes de comprar qualquer smartphone com esse processador para saber em que tipo de cilada você está se metendo. Se você comprar a versão mais barata, que é a com LPDDR3, que é a memória mais antiga, de 900 MHz, você vai ter um smartphone bem sofridinho e complicado. Mas se você comprar a versão mais top, que tem a LPDDR4, é foda falar isso rápido, LPDDR4X, que são as memórias mais modernas de hoje em dia, você vai ter um desempenho que eu consideraria muito melhor. Aqui nós temos as frequências, como eu falei, 933 MHz, 900 MHz, que não vai mudar muito para DDR3, e 1600 MHz para DDR4, que é menos que um PC gamer, mas para um smartphone já tá de bom tamanho. E aqui dá pra gente ver quantos pentes de memória RAM podem ser encaixados nesse chipset. Se você comprar a memória mais basiquinha, DDR3, vai caber só 4 GB no seu smartphone, e se você comprar a versão mais top de DDR4X, vai caber 6 GB no seu smartphone. 6 GB DDR4 é bem legal. Falando em conectividades, nós teremos todos os tipos de banda, né? As bandas que vão agregar todos os países. Provavelmente esses smartphones vão ser vendidos worldwide no mundo todo, então fique tranquilo que provavelmente a banda B3 e a B7, que são as do Brasil, vão funcionar de boa, tá? Aqui nós temos todos os tipos de 2G, 3G, 4G, 4G Volt, que é o VoLTE, bem bacana, que é bem rápido. Não teremos ainda o 5G, porque isso é muito avançado, até a banda 7i, a categoria de LTE é a Cat 4, Cat 4, 7DL, essas partes que vocês não ligam porque não tem por que ligar mesmo. Tendo a nossa banda aqui, vai funcionar de boa. Nós temos aqui o Beidou, Galileu, GLONASS e os GPS comuns, então a gente vai ter serviços americanos, russos e chineses, ó que top, vamos estar completamente cobertos aí de GPS, 5.0 de Bluetooth, que é bem legal ver no MediaTek, e rádio FM. Alô, Dudu Rocha, rádio FM. E falando em GPU para rodar jogos, lá no começo do vídeo eu tinha falado que ela não era tão boa assim, e eu vou explicar por quê. Nós temos aqui uma IMG Power VR, que eu fui até o site da fabricante pesquisar sobre, e é uma placa de vídeo bastante basiquinha, provavelmente vai ser encaixada só em smartphones de entrada mesmo, que a gente pode pensar em Qualcomm, assim, Snapdragon 430, 450, no máximo estourando 450, mas aí para quem vai comprar um smartphone baratinho, vai ter um desempenho razoável em jogos, não vai conseguir rodar PUBG no gráfico máximo, vai rodar no gráfico baixo, vai rodar com alguns lags, mas acho que os joguinhos básicos vão rodar de boa. Ela tem uma resolução máxima em display de 1600 por 720, o que é exatamente o HD Plus, que pode ir de 18:9 até 20:9, mas passando por 19:9 também. Nós temos aqui o encoding de vídeo, que é o H.264, que é padrão que a gente usa no Premiere, no Photoshop não, no Final Cut, que é o encoding de vídeo, é o formato de vídeo que tem. Aqui eles têm reprodução na tela de vídeos de 1080p a 30 quadros, o playback também, no caso, e nós temos aqui a gravação de vídeos em 30 fps, então você não vai conseguir gravar nada em 60 fps e não vai conseguir assistir nada em 60 fps porque as telas não vão permitir. Então, assim, eu falei, é bem basiquinho. Qualquer smartphone hoje barato consegue reproduzir um vídeo no YouTube em 60 fps real, e esse cara aqui vai reproduzir estourando aí em 48 fps, não vai conseguir, não vai ser tipo liso como deveria ser. Então, ver vídeos em 60 fps que nem você tá vendo esse aqui agora, não vai rolar, vai ser tipo 48 fps estourando com o upscaling aqui da placa gráfica. Eu fui atrás e vi que alguns smartphones já possuem, alguns smartphones chineses já possuem essa placa, a maioria deles bem assim, produtos para white label, você nunca viu falar na vida. É uma placa bem razoável mesmo, do razoável pro ruim, não crie expectativas. E os últimos dois pontos que eu quero citar aqui são esses pontos que me chamaram a atenção, que são os pontos do Light Edge AI e o Rich Multimedia and Advanced Dual Camera Capability, que são dois pontos interessantes para vocês. Falando primeiro do lance de câmeras do Rich Multimedia and Advanced, nós teremos aí um suporte à câmera dupla em smartphones baratinhos, o que é bem legal, e nós teremos um conjunto que pode ir no máximo até 13 mais 8 megapixels, então uma principal de 13 e uma secundária de 8, pode ser wide angle, pode ser telefoto, pode ser para zoom, para foco, o que seja, ou você pode escolher entre uma única câmera de 21 megapixels. Então as empresas vão escolher câmera dupla, uma de 13 e uma de 8, ou um sensor só de 21. É o que o cara suporta aqui. E como eu falei, ele vai suportar com certeza somente gravações em 1080p a 30 quadros, nada de 4K, e aí 720p a 60 quadros no máximo se rolar. Eu acho difícil, mas é isso aí. Tanto na traseira quanto na frontal, tá? E aqui nós temos o lance dos ISPs duplos para bokeh. Então eles estão trazendo essa tecnologia de modo retrato para todo
todo lugar. Eu falei que 2018 ia ser um ano muito chato de modo retrato, todo mundo ia querer ter modo retrato, e as tecnologias que já estavam nos tops de linha vão começar a descer as categorias, e agora o que a gente tem nos intermediários vai começar a descer pra base, pra galera baixa, de bem barata mesmo, e nós teremos aqui tecnologias que possibilitarão o lance do AI, que vai aplicar a correção. Então vai ter um smartphone baratinho com esse lance de Light AI, que são recursos bem basiquinhos de AI que não consumam muita memória, não consumam muito processador, e que tenham algoritmos e APIs bem fáceis de fazer, porque a gente tá falando de um smartphone que vai custar 100, 200 dólares no máximo. Então esse conjunto de coisas, esse Light Edge AI e esse lance do Rich Multimedia serão recursos de novidades aí para smartphones baratinhos, mas que são, tipo, claros e já há muito tempo usados em iPhones, em Galaxies, em Zenfones, em, sei lá, LGs. É uma coisa que já tá sendo usada em larga escala, mas para smartphones bem baratinhos a gente não tinha ainda, e teremos aí uma nova leva de smartphones bem baratinhos. Lembrem-se, foquem nisso, tá? Smartphones baratinhos, tipo Redmi 5A, tipo Redmi 6A, mas com recursos legais de câmera dupla, efeito retrato, coisas que a gente não tinha, tipo recursos de AI que vão fazer coisas de galerias inteligentes, agrupar galeria que nem o Google Fotos, câmera com bokeh. É legal, é legal pensar que smartphones que custam muito baratinho, quando você estiver ferrado de grana, vão ter recursos assim também. Eu gostei disso. E eu tenho certeza que você aí, que tá esperando esse vídeo acabar, só pra descer nos comentários e me perguntar: tá bom, Rudy, gostei do processador, mas qual processador da Qualcomm ele se assemelha? Ele fica ali pareado com qual Snapdragon? Eu sei que você vai me perguntar isso, que todo mundo me faz essa pergunta, é a pergunta dos ovos de ouro, e eu vou te responder aqui no vídeo antes de você precisar descer aqui embaixo. Já aproveita, deixa o like pela resposta e é nóis. O lance é que analisando a performance dele, analisando a GPU integrada, analisando as APIs, analisando as tecnologias embarcadas, analisando todo o conjunto da obra, eu diria que ele fica bem menos potente que o 450 e fica um pouco mais potente que o 430. Ele fica entre o 430, entre o 425 ali e o 450. Por que eu falo isso? Ele tem uma GPU que vai ser provavelmente ali mais ou menos igual ao do 425, vai ter um desempenho que não é o do 450 porque é um octa-core, mas também não vai ser o do 430 que tem um clock mais baixo de 1.2 em muitos casos. Eu acho que ele vai ficar mais ou menos como se você tivesse comprado um 440, sacou? Mais forte que o 430, bem mais fraco que o 450. Vai ser um processador interessante porque ele vai ter um custo muito mais baixo, e smartphones equipados com ele vão ter a missão da otimização da Xiaomi, então vai ter a MIUI em cima, otimizando tudo. A MediaTek e a Xiaomi trabalham há muitos anos, então vai ter uma boa otimização, e a gente vai ver o que vai dar. Eu vou testar com certeza, já encomendei o meu Redmi 6 e o Redmi 6A pra conversar com vocês, mas fica aqui essa videoaula sobre o nosso querido processador novo, o nosso A22. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo explicando processadores, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o do P22, que é o novo também lançado pela Xiaomi, equipando o Redmi 6, não o 6A que é mais barato, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no TecNerd para mais videoaulas de tecnologia como essa. Um grande abraço e até a próxima.